Toda quarta e quinta-feira tem podcast Câmara Municipal. Este projeto tem como objetivo levar mais conhecimento e esclarecimentos de temas relevantes aos nossos cidadãos tijucanos. Perfeitamente. Gabriela Sesquim, quais as maiores dificuldades que você vê hoje na cidade de Ituiutaba? Quais os maiores problemas? E assim que você mencioná-los, o que efetivamente pode ser feito? Eu tenho certeza que você vai falar sobre a saúde, não é isso? Então, assim, efetivamente as pessoas querem saber o que pode ser feito. E, inclusive, essa semana você entrou com um requerimento, já adiantando sobre a saúde, pedindo que o Executivo estude a possibilidade para que os PSFs possam atender até às 22 horas. Isso. Não é isso? Quais os maiores problemas de Ituiutaba hoje, Gabriela? O que pode ser feito, você, juntamente com os vereadores da nossa cidade? Olha, eu acho que a gente sabe que a saúde pública é o maior gargalo de qualquer administração municipal, né? Não só municipal, de qualquer administração pública. Mas eu acho que, de fato, hoje, o maior problema que a gente encontra no nosso município é a gente conseguir estancar a crise que foi firmada, e eu não tenho nenhuma restrição em falar sobre isso, que foi firmada com a divisão entre a Leandro e o Janones. Esse problema deles acabou influenciando muito a entrega de benefícios para a nossa população. Querendo ou não, o Janones, eu não sei, não me interessa saber também quais foram os problemas pessoais que fizeram com que eles tivessem essa divisão. O que eu sei é que, bem ou mal, o Janones destinou mais de 100 milhões de reais para a cidade nos últimos 4 anos. Eu imagino, que é o que eu posso dizer, que deve ser muito difícil a gente ter um Janones no pé 24 horas, ordenando e querendo comandar uma administração pública. Isso é o que eu imagino, a Leandra deve responder isso bem melhor do que eu. Mas eu acho que, querendo ou não, independente de todas essas questões pessoais que envolvem aí essa divisão entre um elo com o governo federal, com o nosso município, a gente precisa estancar esse buraco. E eu acho que essa é uma responsabilidade não só da Leandra. Não só ela tem que correr atrás de recursos para o nosso município, não é só ela que tem que buscar deputados que possam acreditar novamente em Ituiutaba, porque a gente ficou aí nesse limo de 4 anos, os deputados, eles chegavam ali na Ponte do Tijuca e passavam direto e iam para Santa Vitória. Não é a cidade do deputado Janones, a gente não pode nem pisar aí, porque como eles iam conseguir depois buscar esse capital político aqui, reverter esse apoio em votos? Então, muitos vinham, mas muitos desistiam. Isso para Ituiutaba foi muito ruim. E eu acho que a responsabilidade da gente trazer essa segurança para os deputados, buscar recursos fora de Ituiutaba, tanto a nível estadual quanto federal, somos de todos nós, dos 17 vereadores. Inclusive, estava conversando com o Conrado na última semana e ele estava me dizendo que existe uma fila de espera hoje de quase 3.800 cirurgias eletivas, cirurgias que estão paradas no município, que não são realizadas por falta de recurso. Seriam, em média, 18 milhões de reais para a gente zerar essa fila de espera. Se a gente dividir isso entre os vereadores da casa, nós teríamos condição. Ele me falou que 70%, se eu não me recordo agora esse valor exato, 70% disso o município conseguiria custear, mas ficaria faltando um percentual. Eu falei, Conrado, a gente consegue os 17 se dividir entre nós e cada um buscaria cerca de 350 mil com cada base sua partidária, né? Eu acho que o que a gente precisa fazer agora é pensar em Ituiutaba como um todo, esquecer as eleições, esquecer as feridas que ficaram lá atrás, esquecer essa briga entre Leandro e Janones, que prejudicou muito a cidade como um todo, na questão financeira, eu digo, e a gente entender que essa é uma responsabilidade de todos nós. A Leandra não pode estar sozinha nessa busca de recursos para o município, entendeu? Eu acho que todos nós, 17 vereadores, temos que arregaçar as mangas, irmos para o fronte, falar, nós somos de Ituiutaba, lá em Ituiutaba existe capital político, vamos lá que eu vou abrir portas para você no meu município, há a expectativa de você conseguir votos, e trabalhar pelo nosso povo. Eu estou indo para Brasília semana que vem, já em busca de recursos, já disse isso, inclusive, para o governo. Falei, vou buscar recursos dentro do União Brasil, vou buscar recursos em outros partidos também, que a gente tem as portas abertas, e a minha missão é trazer dinheiro para Ituiutaba. Eu acho que se a gente conseguir trabalhar de uma forma coletiva, sem vaidade, e pensando absolutamente no benefício da população, a nossa cidade vai crescer muito nesses últimos 4 anos, nesses próximos anos, né? Esse dado que você traz aí dessa conversa com o Conrado, secretário de Saúde, 70% da prefeitura e o restante
Seria dos vereadores, né? Eu não sei se o percentual é esse. Ele falou, que a gente consegue garantir tanto, mas esse tanto precisaria vir de emendas. Eu até comentei com ele no dia, eu falei, eu vou propor isso lá na Câmara para que a gente divida os 17. É de subimportância, divida os para 17. que avance É isso, a gente tratativa. divida os 17 vereadores e cada um vai buscar o seu. Dentro do União Brasil a gente consegue trazer R$1 milhão, eu 500 mil, professor Iata 500 mil, que vai estar em Brasília comigo também na próxima semana, logo após o Carnaval, e vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas. Porque o povo precisa. Sim, a saúde está muito certeza, ruim. A saúde está muito ruim. Toda quarta e quinta-feira tem podcast Câmara Municipal. Este projeto tem como objetivo levar mais conhecimento e esclarecimentos de temas relevantes aos nossos cidadãos tijucanos. Vida política. Mas aquela fala me instigou a pensar, usar de uma outra atitude, não só da fala, não só de um discurso, né? E eu sempre falo para os meus meninos, né? Eu falo dos meus meninos porque eu sinto meus alunos como meus meninos. Claro. A gente tem que ter atitude, a gente tem que mostrar o nosso exemplo, as nossas falas elas têm que ter coerência e a forma melhor de fazer isso é tomando as ações, né, à frente. E aí eu me vi na possibilidade de sair candidato, né? Era uma corrida de primeira viagem, né? Inexperiente ainda na vida política. A gente seguia os movimentos políticos, mas não tinha uma participação direta, né? E aí foi a primeira eleição, a primeira, né, tentativa. Graças a Deus, Deus abençoou que a gente conseguisse naquele ano. Depois veio agora esse segundo desafio, né, Márcio? Sempre mais difícil, e de fato é mais difícil. Sim. Porque você tem que mostrar um resultado. Quem está entrando, né, e está pleiteando pela primeira vez, todo mundo tem uma expectativa diferente daquele que já teve o mandato, né? E quem tem um mandato, ele tem que mostrar o que ele fez, né, mostrar o seu trabalho, as suas ações, convencer as pessoas que aqueles 4 anos foram totalmente válidos, né, e que você merece novamente a credibilidade do eleitor, das pessoas, confiar em você que você vai voltar nos 4 anos seguintes fazendo melhor do que você fez anteriormente. Todos os vereadores falam que a reeleição é mais difícil do que a própria eleição. Verdade. Porque vai todo esse cenário que o senhor fala de demonstrar e de mostrar e de conseguir produzir resultados. Isso. Não é isso? Desses 4 primeiros anos, de 2020 ao final de 2024, foi muito diferente daquilo que o Iata, professor, pensava do Legislativo? Não foi? Qual foi a sua visão ou qual é a sua opinião desses primeiros 4 anos? Chegou, era conforme o seu pensamento? Porque existe uma série de regramentos, de leis. O servidor público, no caso é o vereador também, Sim. ele tem que, o direito administrativo, o direito público está aí para poder nortear ele. Ele precisa estar amparado, né? O professor esperava ou coincidiu com aquilo que ele pensava, aquilo que ele tinha visão? Sim, grande parte, boa parte, foi dentro daquilo que a gente esperava, porque a gente sabia do ofício. A prática é um pouco diferente, mas o que se segue a prática é mais ou menos que se segue o script da função, do trabalho, da limitação, né? A gente já sabia, já tinha uma consciência da limitação do vereador. O vereador é para fiscalizar, o vereador é para criar projetos. O papel de fiscalizador do executivo, de poder estar olhando o que está acontecendo, de poder ser o porta-voz da população, trazendo as reivindicações através de requerimentos, de indicações, até de projetos de leis, né? Ele é o representado, que representa uma comunidade no todo, né? Eu creio que essa consciência eu já tinha. É claro que depois, na prática, a gente vai aprendendo muita coisa, coisas que a gente não sabia, né? Desde o se portar diante da Casa Legislativa, que tem, você sabe muito bem, você é experiente disso, está sempre ali nas reuniões, né? Com as falas, né? Com a forma de comunicar junto ao presidente, junto com os colegas, né? Os momentos, os tempos certos, né? Então, assim, essas foram as novidades que a gente foi aprendendo ao longo do tempo,
que foi muito bom e a gente teve né, eu creio que a gente aprendeu muito rápido. E saber, de fato, esses limites, né, que a gente tem. A gente não pode fazer projetos de leis que oneram o município, né? Não pode criar um projeto de lei que a gente queira aumentar o salário do servidor, porque isso não é da nossa competência, é do executivo. Então, assim, saber que a gente tem, na prática, tem mesmo. Né? A gente vai aprendendo a escrever projetos de leis, coisas que não sabíamos de forma alguma. E por mais que fôssemos professor, né, a gente tem que ter a prática e o aprendizado. Então, isso foi muito bom ao longo do tempo, né? Entender como se faz, né? Eu nunca tive facilidade, ou desculpa, pelo contrário, nunca tive dificuldade de comunicação com as pessoas, porque está dentro da minha, do próximo íntimo, né, como professor, né? Mas você lidar com pessoas de formas mais diversificadas, né? Com outras dificuldades, né? Isso também foi um grande aprendizado para mim. Né? Pessoas que muitas vezes procuram, estão sem empregos, inclusive agora mesmo, andando pela rua, encontrei uma pessoa desesperada porque não tinha ainda arrumado um emprego, estava esperando uma chamada do processo seletivo, mas que ainda não tinha chegado a hora, e ela estava desesperada porque ela tem contas a pagar, tudo. Né? Então, a gente depara com as situações, mas que muitas, assim, nos constrange. Por quê? Nos constrange porque muitas vezes você quer ver que as pessoas se dão bem, que as coisas se solucionam de forma rápida, e às vezes não é dessa forma. Né? Tudo tem seu tempo, tudo tem, né, sua devida hora. Então, esses são os aprendizados que a gente vai tendo ao longo do tempo e vendo situações que você não vivia antes. Né? Toda quarta e quinta-feira tem podcast Câmara Municipal. Este projeto tem como objetivo levar mais conhecimento e esclarecimentos de temas relevantes aos nossos cidadãos tijucanos.